Presidente, é uma honra poder conversar novamente com o senhor. Edson, nosso responsável pelo vídeo, me disse que Eduardo está junto, vou ver agora. Estou muito feliz, presidente, de tê-lo novamente conosco. Seja bem-vindo mais uma vez ao Auriverde Brasil, presidente. Presidente, o microfone, acho que vai precisar tirar o mute do microfone, por gentileza. Aí a gente vai ouvir o presidente Bolsonaro aqui na programação da Auriverde Brasil, reforçando a agenda, né? Reforçando a agenda. Bom dia, Bitoli. Ô, presidente, bom dia. Bom dia, Mansur. Bom dia, ouvintes da Rádio Auriverde. Está do meu lado aqui, me assessorando, o Eduardo Bolsonaro. Nem sempre ele é um bom conselheiro, mas está aprendendo. E uma satisfação falar com vocês. Eduardo, um abraço. Bom vê-lo por aqui, viu, Eduardo? Uma honra. Eduardo, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Eduardo. Presidente, anunciei agora a agenda do senhor, a partir de amanhã já na estrada novamente, Anápolis e Goiânia, 14 Cuiabá, 15 Manaus, 16 Santarém, 17 João Pessoa, 19 Belo Horizonte. Qual a expectativa do senhor para este segundo turno em todo o Brasil e a avaliação do senhor do que conseguimos conquistar no primeiro turno, presidente? Olha, acredito que foi um sucesso do Partido Liberal. Rodamos muito pelo Brasil, foi mais de 120 cidades nos últimos meses que nós visitamos, e levando sempre um discurso bastante objetivo, nada de promessas. E o povo gosta da gente, você deve ter acompanhado as imagens, né? Cada lugar que a gente passou, deixamos uma marca, buscamos escolher as melhores pessoas possíveis para disputar essas cadeiras, no caso de prefeito e vereadores, e o PL foi um sucesso, foi o campeão de votos pelo Brasil. Agora, das 26 capitais, 9 que terão o segundo turno são do PL, o PL como cabeça de chapa. Então, estamos priorizando essas cidades, não vai dar para fazer todas, mas faremos o possível. Temos até um site, né? Está aqui atrás, aqui. O site é Bolsonaro pelo Brasil. Hoje nós apresentamos os candidatos do PL e também hoje nós somos vice. A prioridade, obviamente, né? Somos cabeça de chapa. Se bem que vice a gente não deixa de lado. Temos, por exemplo, em São Paulo, o vice do Nunes é o Coronel Melo Araújo. E, inclusive, quando se fala em decidir voto, quem é de direita de verdade? Quem pensa no Brasil? Quem não quer a esquerda no poder? Quem não quer censura? Quem não quer liberação de presos? Quem não quer tudo de ruim no seu município? A hora é agora. Eu acho que não tem que decidir entre Nunes e Boulos. Por exemplo, aqui... Não, aquela matéria, essa matéria aqui. Por exemplo, em 2004, quando foram para o segundo turno, em 2014, Dilma e Aécio, eu falei, mesmo que não queira, eu voto no Aécio Neves. Não falei com o Aécio Neves, era um deputado federal, tinha uma certa liderança especial no Rio de Janeiro, e preguei o voto em Aécio, né, contra Dilma Rousseff. Como, por exemplo, também, olha só, em 2005, tivemos eleições atípicas para a presidência da Câmara dos Deputados, e a disputa era Luiz Eduardo Grinhal, do PT, e Severino Cavalcante, do PP. Tudo de ruim caia sobre Severino, a começar com o nepotismo. Mas entre esses dois, não tem que discutir. Apoiei e vencemos o Luiz Eduardo Grinhal, do PT, e o Severino acabou sendo presidente da Câmara. Essa disputa, Pitório, vale um programa ter um dia, porque tem muita coisa bacana que aconteceu. Se você procurar no YouTube aí, o melhor discurso de Bolsonaro 2005, você vai ver. E eu pude ocupar a tribuna da Câmara por 10 minutos, porque eu fui candidato também. Porque alguns falam, o cara foi candidato 3 vezes, nunca conseguiu nada. Alguém acha que eu seria eleito presidente? Eu não tinha para oferecer o que eles queriam naquela época. Agora, eu tive 2 votos uma vez, 4 na outra e 8 na outra. Subi, né? Subi 2 para 4, 100%, 4 foi mais 100%. Mais umas 20 eleições eu seria presidente da Câmara. Mas foi a mensagem que foi dada. Eu desestruturei o Severino, o Luiz Eduardo Grinhal, do PT, que ele é advogado do pessoal dos aparecidos políticos, né? A história é longa. É aquele advogado malandro, né? Advogar para o Executivo quando o Executivo tem interesse na causa. Então, fomos vitoriosos lá.
Caso São Paulo agora, até quem não gosta do Nunes, é um direito não gostar do Nunes. Quem está apaixonado pelo Marçal, tudo bem, é um direito teu. Aquele amor rápido que apareceu, de repente descobriram uma nova liderança intergaláctica, né? E se apaixonaram, tudo bem. E eleições, eu sempre digo, ou você escolhe o melhor ou o menos ruim. O critério é teu, é o que você tem na frente. Eleições, não é que você vai no restaurante e pede uma comida. Aqui, eleições é o self-service. Tem na mesa ali. Você vai pedir uma rabada? Não tem rabada, malandro. Ali tem carne de pescoço e a picanha do Lula. Você pode escolher. Não foge disso aí. E São Paulo, no meu entender, eu escolheria como melhor o atual prefeito pela reeleição, até porque o vice é um vice de responsabilidade. É o coronel Melo Araújo. Sim. Eu dei exemplo aqui em 2014. Votei no Aécio, porque o outro lado era Dilma. Mostrei também na eleição da mesa da Câmara. Severino Cavalcante, que, se não me engano, faleceu há pouco tempo, tinha um montão de defeitos naquela época, né, de nepotismo, etc. Mas entre Luiz Eduardo Grignal, fiquei com o Severino e fomos vitoriosos. Imagine o Lula presidente com a mesa, com a Câmara, Luiz Eduardo Grignal, que é uma espécie de Flávio Dino que está no Supremo. Tá? É 100% ligado às causas de esquerda, ao comunismo, ao socialismo. Quanto mais pobre, melhor no Brasil. Quanto menos educação, melhor para o Brasil, porque são pessoas que lamentavelmente não aprendem muita coisa, ou quase nada, e não têm discernimento para decidir muitas vezes. Mas a gente vai vencendo essa regra do jogo. A nossa agenda, então, né, está bastante diversificada e nós vamos aí começar a rodar o Brasil. Tá? Amanhã, Anápolis e Goiânia, depois Cuiabá, Manaus, Santarém, João Pessoa. É o aniversário da minha filha no sábado que vem. Né, entendeu? Quem é pai sabe disso, né? Sim. E eu vou ficar em casa, tá? Vou ficar em casa porque senão a dona Michele pode me dar um cartão vermelho, não digo, né? Mas um cartão amarelo. E vai somando. E depois a gente volta a carga na próxima segunda-feira a todo vapor, rodando por todo o Brasil também não, mas por pelo menos metade dos estados estaremos presentes. Presidente Paulo Mansur está conosco, conversávamos com ele aqui há pouco. Paulo, o nosso presidente Bolsonaro está na tua escuta. Só um registro, presidente. O deputado federal Giovanni Cherini está retransmitindo também essa live nas suas redes. Pediu para mandar um abraço para o senhor Cherini, que nos recebeu tão bem ali para aquela viagem Pelotas-Passo Fundo, viu, presidente? É o Cherini. Você pode ver, o Cherini é um exemplo de uma pessoa que lá atrás era de esquerda, bem lá atrás. Era do PDT. E eu conhecia como deputado, o tempo passa, né? E ele, aos poucos, foi se transformando. Não está 100% ainda, só está 99%, mas é um grande aliado nosso, fez um trabalho excepcional no Rio Grande do Sul, buscando aí catapultar, né, candidaturas por quase todo o estado. E foi vitorioso. O PL quase não existia lá, passou a ser um partido agora de respeito lá no Rio Grande do Sul. E todos estamos envolvidos no mesmo propósito. Nós devemos, sim, com muito sacrifício, com muita pancada, com esse tufão que foi a eleição de São Paulo, o primeiro turno, né? Aprendendo, depurando. A partir de agora, um termo já, o Pitório, foi conhecido, né? A gente vai conhecendo os estrategistas intergalácticos, aqueles que sabem de tudo, né? E são muito precoces nas suas decisões, muito precoces. Isso é ruim para ele mesmo. E as pessoas vão ficando pelo caminho. Temos exemplo de muitas pessoas que ficaram pelo caminho, porque é comum acontecer, né? Até dou um conselho aí para o mais jovem que se elegeram vereador, porque já fui vereador também. Humildade acima de tudo. Vai com calma, senão você se precipita, vai dar uma chapuletada de frente de um caminhão aí e vai acabar a tua carreira política. Humildade e paciência. Alguns falam, como é que você tem gás para andar tanto pelo Brasil? Olha, ou você faz as coisas com vontade, ou você não faz. Para fazer mal feita, para cumprir tabela apenas, não faça. Eu comecei como vereador, vocês julgam se eu tive sucesso ou não, se bem que a minha vida quase foi destruída, né, em especial quando eu me elegi presidente da República. Né? Nem tanto pela facada, que a facada você sabe das consequências dela. Né?
mas foi a questão ética, moral, desentendimento, você leva punhalada, leva críticas, né? E eu não processo ninguém que faça. Se eles fizessem 10% que faz comigo com o Lula, estaria todo mundo preso. Hoje em dia, estaria todo mundo preso. Então, a gente luta por democracia, por liberdade de expressão, para que a gente possa realmente ter sucesso. Eu acho que o Mansur falou aí, que eu peguei um pouco atrasado, mas trocou umas ideias comigo rapidamente antes. A nossa política econômica de diminuir ou zerar impostos, que refletia em mais arrecadação. Demos um grande exemplo para o Brasil. O pessoal ficar falando de liberdade econômica, não sei o quê, não sei o quê. Nós demos exemplo. E olha que eu tive apenas 2 anos de governo, porque 2 anos foi de pandemia e pancada, né? Eu não podia ler a bula da Pfizer e falar o que achava da vacina, porque, de acordo com a bula, que era antivacina, negacionista, terraplanista. Eu recomendo, em especial quem tomou vacina, né? Aqui leia o contrato da Pfizer, a bula, efeitos colaterais, para você planejar a sua vida. Ok? Estou muito tranquilo com a minha consciência, não errei nenhuma das minhas observações, e eu falei aquilo que, não que o povo queria ouvir, mas que tinha que ouvir. E talvez eu tenha sido um dos raros, né, chefes de Estado do mundo que falou a verdade para o seu povo, mas o povo estava inoculado, né? Com aquele vírus do pavor, entrou a política no meio, tinha uma autoridade em São Paulo que todo dia está com a máscara e calcinha apertada, falando pelos cotovelos sobre vacinas, sobre Covid, parecia até que era um infectologista renomado intergaláctico também. E sabemos das consequências do que aconteceu. Não se esqueça, mesmo que não goste da Bíblia, mesmo que é ateu, ali é a caixa de ferramentas do ser humano. Conheceis a verdade vos libertará. E outro muito importante, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Durante a Covid, não foram poucos ministros que quase alopraram comigo para não falar sobre vacina, que ia prejudicar a campanha na frente. Tá, pode prejudicar, mas não vou responder, né, nada no tocante a pessoas que porventura venham a ter problemas com a vacina. Agora, presidente Paulo Mansur deve ter uma pergunta para o senhor. Paulo, o presidente Bolsonaro está na tua escuta. Ô, Pittoli, eu só queria comentar em cima do presidente Bolsonaro. Na realidade, o presidente Bolsonaro, ele fez uma gestão muito boa para o Brasil. Eu acabei de falar os números que ele pegou em 2018, por exemplo, o Porto de Santos com 468 milhões de dívida e entregou com 547 milhões de saldo positivo. Então, essa gestão que foi feita e os ministros que acompanharam ele, o presidente Bolsonaro sempre deu holoforte. E essas pessoas que estiveram do lado dele, ele acabou apontando o dedo e essas pessoas acabaram se elegendo. Senadores, governadores, a gente pega o próprio Cleitinho lá, que foi senador, era vereador, foi pedir para o presidente Bolsonaro virou o canhão para ele se elegeu. Entre outros deputados, sim, como eu, por exemplo, como diversos no Brasil. Então, ele sempre deu crédito para os outros crescerem. É muito importante a gente falar isso. E dentro de São Paulo, eu lembro que eu estava com o Eduardo, a gente foi muito na casa, até do deputado federal na época, que foi o ministro do presidente Bolsonaro, que a gente queria o nome dele para prefeito, acabou não dando certo, veio o Nunes, indicou o Melo Araújo. Você vê que as indicações do presidente Bolsonaro, elas não são erradas. Ele é uma pessoa que ele tem uma visão política. Então, a indicação do vice foi acertadíssima. O Marçal, ele tem que comer muito arroz e feijão para chegar na liderança do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele convocou diversas manifestações pelo país. Ele mostrou ali a direita conservadora para o nosso país, né? E é importante a gente falar que o presidente Bolsonaro, quando o Marçal se colocou para a Prefeitura de São Paulo, ele nunca desqualificou o Marçal, porque o Marçal queria, e estava falando a linguagem do presidente na campanha do primeiro turno, fazendo tudo, né? Colocando lá partido pequeno, que nem o presidente Bolsonaro entrou na política, para presidente, motociata, tudo parecia um copia e cola de quando ele era presidente. Então o Bolsonaro não desqualificou, olhou, mas ele apontou, o que o Bolsonaro falou? Ele falou assim,
calma e cautela, porque a gente não sabe o que vai acontecer se ele ganhar. Esse foi o posicionamento do presidente Bolsonaro. Calma e cautela. Sim. E agora, chegando no segundo turno, né, a gente vê o Pablo Marçal se vitimizando. A gente vê ele não sabendo perder e apontando o dedo para o Boulos, falando que o Boulos pode vencer. Saiu uma matéria hoje, que eu anotei aqui, ó, no Metrópole. Boulos falou que vai colocar proposta de Marçal para andar. Ou seja, o Boulos já se ligou que o Marçal chegou, falou, ó, o Boulos pode vencer, deu o holofote para o Boulos, e aí o Boulos vem com essa. Então a gente tem que tomar cuidado. Na realidade, a gente precisa se unir por São Paulo, porque São Paulo, depois desses depoimentos que acabou tendo, Marçal, depois que perdeu e não soube perder, São Paulo corre um risco grande. Sim. A gente não pode deixar a cidade mais importante do Brasil na mão de um invasor de terra. Sim. Paulo, eu queria até ouvir o presidente Bolsonaro nesse sentido. Presidente, a gente sabe que a política é a arte do possível. E a gente sabe que o senhor é um grande estrategista. O senhor tem uma visão além do alcance e consegue, às vezes, fazer com que nós venhamos a entender a política a partir do seu olhar. Essa eleição mostrou exatamente isso. E, ao mesmo tempo, eu também preciso me lembrar que o senhor está numa construção olhando para o Brasil de 2026, passando por 2024 inevitavelmente. O senhor entende que essa construção para 2026 está se dando da maneira que o senhor planejou, presidente? Acredito que está até melhor. Não é eu apenas, né? A equipe que está do meu lado, aqui em Brasília, o pessoal do meu lado aqui, parlamentares outros, como nós temos aí o nosso Paulo aí assistindo, participando do programa, entre outros, e o pessoal, a maioria, tem realmente um sentimento para onde nós podemos ir. Não adianta ali, nós fazemos uma boa bancada em São Paulo, tá? E não olharmos para o futuro. O que está em jogo no Brasil? É a nossa liberdade. E pegou a liberdade, acabou. Acabou. Você pode ver. O manual da esquerda aí. Como é que você consegue conquistando? Vai dividindo. Desde lá de trás. Hoje você, por exemplo, quando eu converso com pessoas humildes e falo ideologia de gênero, já sabe o que é isso aí. Ninguém quer para o seu filho isso aí. O Joãozinho, 5, 6 anos, fala, não, mas eu quero usar saia, eu quero fazer uma cirurgia. Não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa aí. Agora, você me pergunta, né? Quando começou isso? Eu tenho que saber a origem. Eu pergunto também, né? Quem não respeita uma criança de 5, 6, 7 anos de idade merece o nosso voto? Isso tudo começou em 2009. Um decreto do presidente Lula da época. Decreto que é o PNDH3. São 180 itens. Vou falar só 2. Um dos itens, desconstrução da heteronormatividade, para usar na escola. É para falar para o garotinho de 5, 6 anos, o teu pai podia ser 2 homens. Ou 2 mulheres. Para que isso? Todos nós nascemos de um macho e fêmea. Por que isso? Para que isso? Dá uma de Maria do Rosário, né? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Covardia. Covardia. O pai pensando que o filho está em boas mãos. Eu sei que a maioria dos professores são boas pessoas, mas é aquela história do cesto com uma laranja podre, né? O pessoal vai contaminando. Desconstrução da heteronormatividade. O outro item que fala da ideologia de gênero. Falo até IMST, LGBT, até isso. Se você pegar aí 10 pessoas do teu serviço, né? Vamos fazer tópicos para a gente acabar com a família brasileira. Você talvez consiga escrever 20, 30, os caras escreveram 180. Até quando fala dos batalhões da Polícia Militar pelo Brasil, para ser usado em época de parada LGBT. Até isso. Os caras vão no detalhe. O sotache do soldado não pode ter véu, porque ele pode tirar o véu. Tem que estar costurado em letra maior que o normal. Isso é uma loucura. Como se o problema do Brasil fosse discutir quem tem prazer em estar com o sexo oposto com o sexo próprio. Da minha parte, não tem nada a ver com isso. Todo mundo tem um parente que gosta de relacionar com gente do mesmo sexo.
Mas foi feliz, meu Deus do céu, mas emboscar em sala de aula, não. E o que o PSOL, eu ouso dizer, algum discorda de mim, o PSOL é pior, consegue ser pior do que o PT. O PSOL está lá no lixo, o PT está lá no lixo. O PSOL está no chorume, é abaixo do lixo. Você vê o próprio Boulos falando que tem que liberar as drogas, liberar a maconha. Qual pai que é um filho metido com drogas? Tá certo? Então, tudo que a sociedade nossa não aceita, ou a grande maioria não quer, os caras pregam em cima disso. Você pega uma moleque de 15 anos de idade saindo da escola, os 3 estados físicos da água, não sabe. 7 vezes 8, não sabe. Raiz quadrada de 4. Quando sabe, responde errado. 2. Não, a resposta é mais ou menos 2. Não tem malícia. Qual o futuro dessa molecada? Eu fui numa fazenda 5G em 2002, lá com o Ciro Nogueira, né, no Piauí, era o meu chefe da Casa Civil, um trator numa fazenda 5G. E lá tem meia dúzia de painéis com gráficos. Hoje em dia, você pega um garoto universitário, poucos sabem interpretar um gráfico. Coisa simples. Qual o nosso futuro? Quando você vê o mundo interferindo no Brasil na questão do meio ambiente, eu sempre disse, né, o Macron tem que mostrar para mim qual é a largura da mata ciliar nos seus rios, para depois vir encher o nosso saco aqui. O que o Lula faz? O Macron, num momento difícil, no seu país, né? Porque um país lá da África, me fugiu o nome aqui, decretou sua independência, ou deram um golpe lá, e passou a não mais fornecer urânio para a França. O que o Macron veio fazer? Veio aqui no Brasil, historinha de cobertura com o Lula, que o Lula é um capacho deles, e resolveram assinar acordo de fornecimento de urânio. Eu não tenho certeza, mas parece. Atenção, cearense. Aí tem Santa Quitéria, uma cidade, uma região daí, que tem urânio. Parece que Santa Quitéria vai ficar na mão dos franceses. Então, essas questões todas, temos que botar na mesa e ver que a esquerda é isso que está aí, é entregar tudo. E o cara de esquerda, quando ele perde um mandato, é diferente de um cara de direita. O cara de direita fica triste, vou voltar para a minha atividade. O da esquerda é fazer o quê? Vai procurar uma boquinha no outro município. Eles vivem disso. A esquerda é como berne e carrapato. Se tirar da vaca, vai morrer porque não vai ser vegetariano. Ele vive de sangue da vaca. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda entreguista que está aí. Olha, o Eduardo podia falar melhor do que eu até. Olha a questão da relação internacional do Brasil. Nós estamos no eixo aí de Rússia, China, Irã, Nicarágua, Venezuela, Cuba. É o nosso time. É o nosso time. Hoje em dia, essa última do ministro da Defesa, não é culpa dele, não. Também não vou dizer que ele foi 100%. José Múcio, onde declarou, o Exército fez uma licitação, os judeus ganharam. Mas, por questão ideológica, Israel está fora. Ou seja, a gente vai, se quiser comprar algo semelhante para o Exército, vai ter que ser em outro país. Duvido que alguém faça um produto melhor do que esse, já que foi feito por Israel, e mais barato. Quem vai pagar a conta? É o povo. E nós nos afastamos de Israel. Se Israel cortar relações conosco, é pior do que os Estados Unidos cortar relação conosco. Estamos nessa iminência. E cadê aquele pessoalzinho de São Paulo, aí na USP, né? Cartinha pela democracia. Até o Lula assinou cartinha pela democracia. Cadê? Esse pessoal tem que ser da toca. Esse pessoal tem que mostrar agora que realmente comigo era ditadura, e com o Lula era democracia. Olha o que está acontecendo. Vocês viram algum problema comigo com outros países do mundo? Nenhum, zero. Maduro não entrou aqui no Brasil. Vai entrar para quê? O que ele tem para nos oferecer? Então, essa relação, essa política externa do Brasil é péssima. As votações lá na ONU, né, nessas questões do Brasil, aí o Brasil só volta com os ditadores do mundo todo. Eu lembro lá no início do governo Lula, lá no primeiro mandato dele, ele foi para o Irã e defendeu que Ahmadinejad pudesse enriquecer urânio acima de 20%, porque era para fins pacíficos. Olha a cara de pau. O Irã fala o tempo todo, eles querem varrer Israel do mapa. E temos hoje em dia
a suspeita de uma possível guerra Israel-Irã. Como vai ficar o mundo? Daí o Brasil também não toma certas decisões, como vendeu um armamento que não interessa para a gente, munição para a Alemanha, mas como a Alemanha pode repassar para não sei quem, que vai para a Ucrânia, que pode usar contra a Rússia pode melar o acordo de fertilizantes, que eu tratei disso em 22, início de 22. Eu fui na Rússia, tratei com o Putin o fornecimento de fertilizantes para nós, para não colapsar o agronegócio. Agora, o que nós compramos lá de fora, na foz do Rio Madeira, nós temos aqui. Por que não explora? Porque são fracos, né? A liderança do Brasil são fracos e não querem explorar potássio, né? Entre outras coisas, na foz do Rio Amazonas, na foz do Rio Madeira, porque como é que fica a nossa política ambiental? Qual país do primeiro mundo tem moral para nos dar lição de meio ambiente? Quando 2/3 do nosso Brasil está da mesma forma quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Se perguntar para o moleque também quem foi Pedro Álvares Cabral, ele vai achar que é o novo contratado aí, não vou dizer do Flamengo nem do Palmeiras, né? Mas talvez aí me desculpa aqui, eu não quero ofender ninguém. O Ibis, pronto. Novo contratado, o Ibis, tá certo? Então, o nosso Brasil é isso aí. Ou a gente se liberta disso, e eu faço um trabalho enorme antes de 2018, durante o meu mandato e agora, para mostrar para o povo o que é o Brasil. Tanto é que você vê surtindo efeito. Pessoas usam verde e amarelo com orgulho, canto nacional, defende a família brasileira, não quer o filho aí na ideologia de gênero. Quantas vezes em movimento por aí eu pego um molequinho com a tua idade? É Joãozinho. O pai dele, que eu não sei quem é, quer que daqui 20, 30, 40, 50 anos, ele continue sendo João. E a Mariazinha é a mesma coisa. Qual pai quer ver? Não, a minha filha está aqui de 30 anos, mas quando tinha 10, ela fez operação e mudou de sexo, porque ela se identificava dessa forma ou daquela outra forma. Mas essa esquerdalha é tão canalha, essa esquerdalha, eles dizem que o moleque de 6 anos pode definir o sexo, mas com 17 pode estuprar, matar, como Champinha, e tudo bem, pô. E tudo bem. E falar em tudo bem, pessoal de Porto Alegre, quem diria, hein? Segundo turno, MDB e PT. Eu não quero nem saber, se eu fosse porto-alegrense, votaria no MDB, que do lado do PT não tem nada que se aproveite ali. Basta ver, por vezes, nem sempre é verdade, a família de cada um dos candidatos, para ver se a gente tem razão ou não. Quer falar? Presidente, aqui comigo, Cláudio Cofani. Cláudio tem uma questão para o senhor. Pois não, Cláudio? Bom dia, presidente. Bom dia, Eduardo. Presidente, o Brasil é um gigante enorme e ficou adormecido e é tratado por muitos da esquerda e da geopolítica global como um idiota útil. O senhor cresceu no brasileiro essa percepção do nosso gigantismo, poder e força. O senhor está fazendo um trabalho de estadista, que é unificar o Brasil. Essa corrida eleitoral está bem claro isso para todos nós. O senhor assume essa posição de estar agindo como estadista, alguém que está fazendo a unificação nacional em prol do Brasil melhor para todos? Na minha frente aqui tem um mapa do Brasil, com todos os estados. Olha lá para cima, você vê Roraima. Acredito que hoje muita gente saiba o que é Roraima, dado o que nós falamos ao longo de alguns anos. Você pega um aluno do segundo grau, tabela periódica, muitos nem sabem o que é isso. Na época eu tinha na cabeça todos os elementos da tabela periódica. Roraima, além de uma tabela periódica, exceto os gases, deixa bem claro, para não me adjetivar, né? Tem lá em Roraima. E lá tem uma coisa fantástica. Tem um rio chamado Rio Cotingo, e lá o vale do Rio Cotingo são 12 quilômetros por 600 metros de queda. Ali tem o potencial para gerar energia para atender, no mínimo, toda a região norte, ou metade do Nordeste. E eu digo, né, se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos, talvez um pouquinho mais, eu tivesse uma economia próxima do Japão. E nós não damos bola para isso. Aceitamos trabalho de ONGs, que demarcam cada vez mais terras indígenas. Deixo claro, eu não demarquei nenhuma terra indígena, não é por maldade, não. Os indígenas, grande maioria, me adoram. Durante o presidente, e depois também, quando deixei o mandato também, tenho visitado
em especial de Mato Grosso, os parecis, e por sermos um país rico, uma potência enorme em biodiversidade, em riquezas minerais, na agricultura, na pecuária, belezas naturais, clima aprazível, água doce, tudo, tudo. Tá? Junto com o Tarcísio, inclusive, nós facilitamos a habilitação de hidroaviões, que o Brasil é uma pista, né? Tem pista em qualquer lugar. Até para mostrarmos a Amazônia realmente quem é a Amazônia. Tá? Então, isso tudo nós mostramos. Muita gente tem noção disso. Repito, né, não fomos avante, porque 2 anos de pandemia e ataque da mídia e do Supremo também, né? Pelo menos uma ação por semana, pancada em mim. Inclusive pancada sobre morte de índio, sobre fogo. Alguém viu alguma ação no Supremo contra o Executivo por causa disso? E olha que pegou mais fogo agora do que lá atrás. Morreram mais Yanomamis agora do que lá atrás. E imagine uma pandemia com o PT. Em falar nisso, parabéns ao povo de Araraquara. O seu Edinho do PT foi enxotado. Exatamente. Temos o doutor Lapena, o novo prefeito. Aí, Lapena, olha a tua responsabilidade. Eu não pude ir, mas... Eu passei lá dias antes da eleição. Eduardo foi, a dona Michele foi também. Tá certo? É um trabalho que a gente faz no Brasil todo. Já há rumores, padre, que o PT está deixando uma bomba relógio para o doutor Lapena lá. Vai ter que desarmar ainda essa. Eu imagino, Eduardo. Mais que medicina, doutor. Tem que fumar. Eu sempre falo para o pessoal, né? Olha, não aceite indicações para o secretariado de amiguinhos. Ou de 3 vereadores ali que, olha, para ir votar com você, tem que botar esse cara na Secretaria de Transporte. Olha, toma cuidado. Você não se arrepender a vida toda com processo até não querer mais. Faça um bom trabalho. Não se preocupe com a reeleição na frente, que você será reeleito. O meu caso é a parte, é bem a parte, o meu caso. Tá? Se Deus quiser, a verdade virá à tona brevemente. Tá, ok? Mas no resto, tudo bem. Presidente, tem aqui também o João Vitor Teófilo, acho que tem uma pergunta para o senhor também, não é, João? Bom, é? Tenho sim, Pitoli. Presidente Bolsonaro, bom dia para o senhor, bom dia para o Eduardo, está aí também, obrigado por falar com a Auriverde mais uma vez. Minha pergunta é bastante direta. O senhor já voltou a usar o X? Eu não sou ruim na internet, né? Mas já abri aqui, ontem eu vi o Kim Paim, tá? Ela que está lá na Austrália, né? Nem posso ouvi-lo todo dia, porque é 1h10 em média o programa dele, é muito longo, mas uns 20, 30 minutos por dia eu assisto ao Kim Paim. Dessa vez foi pelo X. Tá? Ele publicava em outras plataformas, eu ia atrás, mas eu acho que foi pelo X, que já está abrindo o X, né? Já está funcionando de novo. Eu só queria dizer o seguinte, que ontem nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores um requerimento para que deputados americanos, parlamentares americanos, sejam ouvidos em audiência pública na Câmara dos Deputados acerca de toda essa censura do X. Os Estados Unidos estão olhando bem próximo a isso. Eu nunca vi uma interação tão grande entre os Estados Unidos e Brasil em termos legislativos, e eles estão estudando, porque foi realmente um laboratório de censura eleitoral aquilo que aconteceu aqui, tanto que várias imprensas estão dando conta de noticiar que a eleição pesou na hora de decidir sobre o banimento do X do Brasil. A gente está de olho nisso e estamos lutando contra. Muito importante, hein? Tem eleições dia 26, né? Mas dia 4, no mês que vem, também temos eleições. 5 de novembro nos Estados Unidos, terça-feira. 5 de novembro, terça-feira. Gente, obviamente, quem está morando lá, o brasileiro que mora, sabe o que está acontecendo. Se tiver na dúvida, Trump, eu não sei como é que vota o Trump lá, que não tem número, né? General César, algum nome? Republicano. Partido Republicano. Para todos os cargos, Partido Republicano, que tem reflexo para o mundo todo, especial para o Brasil, a eleição de Donald Trump. Presidente, e esse pós-eleição em São Paulo, inevitavelmente nós acompanhamos a entrevista do pastor Silas Malafaia, Mônica Bergamo, os disparos do Massal com relação ao pedido de desculpas. Qual a análise do senhor? É tão importante para nós, do ponto de vista estratégico, entender o que o senhor vê diante disso. É dividir de fato? É um chacoalhar desnecessário? Qual a leitura? O que o senhor pode nos ajudar para entender o que aconteceu em São Paulo, em especial nesse início de semana, presidente? Deixa eu só abrir aqui, antes de tacar presidente. Eu acho, assim, de um brilhantismo, entre aspas, pessoas quererem acusar o cara que resgatou a direita
de dividir a direita. Exato. Mas acho que cada vez está ficando mais claro para cada um a intenção de todos nós aqui. E essa matéria, mostrando que o presidente de 2014 apoiou o Aécio, mesmo sem conversar com o Aécio, por saber que do outro lado era Dilma Rousseff no segundo turno, acho que isso deixa bem claro quem que tem no coração, né, os brasileiros, o interesse público em primeiro lugar, e quem está nessa daí para lacrar, depois vender curso, e está se lixando para um povo inteiro que pode ser governado pelo PSOL. Vocês imaginem o que seria São Paulo nas mãos de Boulos. A quantidade de gente que ele ia botar ali, do MTST para secretariar, né, colocando ideologia de gênero dentro das escolas, acabando com qualquer questão, né, em que a polícia ou a guarda municipal pudesse avançar. Então, realmente, assim, é quase de sem coração. Eu não digo nem vaidade. Para mim, isso aí é mais pueril até do que vaidade uma pessoa dessa. Eu realmente lamento, mas eu espero que as pessoas, né, de todo o Brasil abram os olhos antes de se empolgar com qualquer tipo de suspeita de nova direita. E nada de anular o voto, pessoal. Anular o voto, alguém vai escolher por você. Esse voto nulo decidiu eleições em 22. Pode decidir agora também. Você tem que escolher um dos dois. A minha escolha é o Nunes. Outro lado, tá PSOL, tá PT, tá PCdoB, eu não preciso nem ver o plano de governo deles. Você pode ver, o Melo Araújo saneou a CEAGESP, o maior entreposto aí de produtos do campo aí da América Latina. Que tinha de coisa errada lá é inimaginável. Vá lá e converse com quem frequenta lá a CEAGESP, com 50 mil pessoas por dia, o que era antes do Melo Araújo, durante o Melo Araújo e agora. Quem está tomando conta da CEAGESP agora é o pessoal do MST. E voltou toda a bagunça, voltou lá. E os postos da Prefeitura de São Paulo, que são muitos também, vai ser ocupado pelo MTST. Já imaginou como é que fica aí a questão da Cracolândia, com o Boulos defendendo a liberação das drogas? Eu acho que não tem que discutir esse assunto, um mínimo de raciocínio. Tá? Agora, você falou de Malafaia. Olha, o Malafaia foi o cara que fez meu casamento, há 17 anos. Sempre conversei com ele. Ele tem um gênio explosivo, tá? Tem uma visão realmente muito boa das coisas, mas, como ser humano, no meu entender, dá uma pisada na bola. Ele queria que eu entrasse na porradaria com ele desde o começo contra o Flávio Marçal. O que aconteceu com o Marçal? Até setembro de 22, ele enfiava pancada em mim. A diferença do Lula para o Bolsonaro é um dedinho. Eu já conheço o cara de trás. Todos que se apaixonaram agora, achando que ele é um puro, que apareceu no mercado como apareceu a virgem do lábio de mel, tamo junto, se equivocaram. Você não tem uma vida pregressa dele, defesa da direita. Não existe isso. Apesar de ele falar que conheceu a esposa dele virgem, a mulher é o marido de uma única mulher, etc. E ele é dúbio quando fala quando se converteu, quando se converteu. Mas o primeiro contato meu, então, foi o último contato meu, foi uns 2, 3 meses atrás, num apartamento aqui em Brasília, só eu e ele, mais ninguém. E conversamos, ele pediu uns aconselhamentos, umas ideias, o que era isso, o que era aquilo. Eu conversei com ele. Obviamente, né? Uma conversa de 1 hora, você não pode falar tudo. Bem, saiu dali, 2 horas depois chegou um colega meu e falou aqui, ó, tá aqui no estado de São Paulo, que você não vai apoiar o Nunes e vai apoiar ele, Marçal. Quando o estado de São Paulo publica uma nota dessa, rapidamente se explode, né? No Brasil todo. Então a ideia que chegou para o Brasil todo, que eu estava com o Flávio Marçal, estaria com o Flávio Marçal como nosso candidato, e não o Nunes, apesar de eu ter indicado o vice Melo Araújo. A partir desse momento, perdeu sua oportunidade de qualquer diálogo. E ele com isso, como ele mesmo diz, né? Ele é o cara de pedir desculpa. Fala, depois pede desculpa, mas já fez. Então isso levou parte da direita, a direita mais jovem, a direita mais apaixonada para ele. E quem, porventura, falasse contra de qualquer coisa, estaria falando contra o Bolsonaro. Então começou assim essa história. O Silas Malafaia entrou uma voadora, né? Não me defendendo, mas dizendo dos furos do Flávio Marçal, que ele tem bastante, não tocante à corrupção, deixa bem claro, mas tocante a posicionamento, tocante à dubiedade de palavras. Tem vídeo dele falando, nem eu mesmo acredito em mim, do que eu falo, né? E ele queria contar de qualquer maneira. Eu, logicamente,
discretamente, pelo compromisso que eu tinha junto ao Melo Araújo, candidato a vice, fui fazendo a minha parte. Mais mostrando valores por lado de cá do que defeitos por lado de lá. E o Malafaia não gostou disso. Tanto é que me surpreendeu, foi que depois do primeiro turno, que o Malafaia resolveu entrar com uma voadora no meu pescoço. Ah, tem que aprender a ser homem, ele é fraco, ele é frouxo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu vou entrar nessa briga com o Malafaia? Não vou. O Malafaia sempre foi muito importante para nós. Não conversei nem por telefone com ele depois desse episódio. Talvez a gente converse, talvez, né? Deixa ele ficar um pouco mais calmo. Ele que devia pedir calma para mim como pastor, não eu para ele. Né? Exato. Até porque qualquer briga nossa aqui, hoje, fortalece o PSOL em São Paulo. Exato. Ponto final. E eu não digo que faço qualquer coisa, mas engulo sapo pela foceta lacrimal para o Bozo não chegar, porque quem vai pagar essa conta não é apenas o paulistano, os brasileiros como um todo. O cara vai ter na tua frente o terceiro maior orçamento do Brasil. O orçamento da capital é maior do que qualquer outro estado do Brasil, tirando São Paulo. Imagina a mão dele. Vai botar essa laia que não presta, essa laia de zumbis, de pessoas desqualificadas, invasor de propriedade, que defende a liberdade para traficantes. Tanto é que você pode ver, quando se fala em drogas, né? É um dos maiores males que nós enfrentamos no momento. E o presídio, assim como comemorou em 2002 Lula, o presídio comemorou agora Boulos. As urnas que foram para dentro de presídio, que eu achava, né, que não devia o cara encarcerado votar, mas votaram. O cara ganha de lavada. Você quer esperar o quê? Ele vai ter uma dívida de gratidão com esses presos, como o Lula tem. O Lula, até hoje, por exemplo, o Lula não faz gestões nenhuma porque o Supremo atende o que o Lula quer, a maioria dos seus ministros. E o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um local lá que a Polícia Militar não pode subir. Eu lembro de quando era garoto, assisti um filme de Bang Bang, lá nos Estados Unidos, quando o bandido fugia para o México. Eu não podia entrar no México. Aqui é a mesma coisa. A nata da criminalidade do Brasil estão lá em comunidade do Rio de Janeiro que a Polícia Militar não pode entrar. É a mesma coisa, vão levar para São Paulo. Se você está reclamando da insegurança em São Paulo, vai piorar. O Melo Araújo vai dar uma participação junto à Guarda Municipal. Não é atribuição da Guarda Municipal estar na frente, de peito aberto, combatendo aí, ó, a criminalidade. Mas colabora. Colabora e vai colaborar. E o Melo Araújo pode escrever aí, como ele mesmo disse. Não, caso o Nunes seja reeleito, ele não vai ser um vice-prefeito de gabinete para comparecer a festinhas e pegar missões sociais que o prefeito não possa ir. Não vai ser, não é disso. Se quiser convidar o Melo para ir num quartel aí, jogar um futebol, ver o jogo do Corinthians dele, né? Perder para o meu Palmeiras, tudo bem. Fica à vontade. Agora, o Melo vai ser uma pessoa que vai colaborar com o Nunes. E se o Nunes tivesse mal intencionado, jamais ele aceitaria o Melo como vice. E a gente, quando eu olho na cara do Nunes, eu não sou psicólogo nem nada, na cara do Nunes, eu sinto uma pessoa sincera, humilde, fácil conversa, é bem relacionado com o governador. Quem não quer um prefeito jogando, né, fazendo tabelinha com o governador? Infelizmente, não pode fazer com o Lula aqui. Se fosse comigo, estaria a tabelinha perfeita. E olha o Nunes, ele me procurou, no meu governo, falando de uma dívida que São Paulo tinha com a União, que o Nunes pagava, o Nunes não, né? O pessoal que paga imposto, por mês, 280 milhões para o governo federal. Falei com o Paulo Guedes, PG, a gente arrecada demais. Vamos tirar essa sangria de São Paulo. Há décadas, São Paulo paga 280 milhões para a União. Em poucos meses resolvemos isso aí. Trabalho de quem? Do Nunes. Então o Nunes conseguiu, multiplica 280 por 12 aí, dá um pouco mais de 3 bilhões por ano. São 12 bilhões por um período, por um mandato. Ele conseguiu isso para o seu município. Então o cara que está preocupado com o seu município. Se fosse com o Lula, eu duvido, mesmo que o Nunes viesse a Brasília, Lula, pelo amor de Deus, um beijinho, tá? Um abraço, vamos tomar 51 junto. Duvido que o Lula abrisse mão de 280 milhões por mês de São Paulo. Quer falar que o Nunes não fez nada? Fez, pô. Só que o Nunes é um cara que eu vejo nele, é meio parecido comigo, né? Não fala muito do que fez. Tem gente melhor do que ele?
Tem melhor do que ele, tem melhor do que eu. Mas no momento que nós temos aí, é o self-service com 2 pratos na mesa. Tá? Vamos assim dizer, é uma corvina e um baiacu. Você pode escolher, ou vai de corvina o prefeito, ou vai de baiacu que é o Boulos. Não se esqueça que baiacu mata. Tá? Tem que tomar cuidado com esse peixe chamado baiacu. Um bom apelido para ele, já que ele gosta de botar apelido nos outros também, né? Um bom apelido para ele. Presidente Paulo Mansur está aqui ainda conosco. Paulo, o presidente está na tua escuta. Olha, analisando tudo que o presidente está falando, né, a gente vê que o nosso país já olhou muito a administração da esquerda, olhando muito o que o Bolsonaro fez, e a resposta está nas urnas, né? Foram 15 milhões de votos aí nos candidatos apontados pelo presidente Bolsonaro, e a maioria das prefeituras eleitas foram mais de 200 mil habitantes. Ou seja, prefeituras principais dentro do Brasil foram eleitas a partir do presidente Bolsonaro. E também vereadores com recorde de votos. A maioria dos vereadores que foram também eleitos pelo PL dentro do Brasil tiveram um recorde de votos. O presidente Bolsonaro, para mim, na minha opinião, ele é uma pessoa que tem uma visão política muito grande. A gente vê que ele apontou para o astronauta virar senador da República. E muitas pessoas falavam que ele não poderia ser um senador da República aqui dentro do estado de São Paulo. Assim como o Tarcísio, que não era da cidade de São Paulo, não era do estado de São Paulo, e sim do Rio de Janeiro. Então, a visão política do presidente, eu acho muito interessante. Então, quando ele aponta, quando ele falou, olha, quando ele não desqualificou o Marçal, porque o Marçal estava falando a linguagem da direita, e ele também viu que parte da direita estava emocionada com o Marçal, ele foi muito inteligente, no meu ponto de vista, e corajoso. Ele acabou tirando um pouco o pé, entendeu a situação, mas pediu para o pessoal ter cautela, e o pessoal, né, porque o pessoal, a gente não sabia depois do poder o que o Marçal iria fazer. E agora a gente vê na perda dele, ele se tornar uma pessoa que perdeu a eleição e não está sabendo lidar com isso. Então, a gente olhando para trás, vê que o Bolsonaro tinha razão nos posicionamentos dele. Então é isso, eu acho que a gente precisa realmente olhar para o presidente Bolsonaro, porque o Olavo de Carvalho falava, não existe direita no Brasil, existe o presidente Bolsonaro. Né? O presidente Bolsonaro acabou assumindo o poder, e quando ele assumiu o poder, ele conseguiu fazer coisas que muitos presidentes não tiveram coragem de fazer. Então, o governador Tarcísio, algumas pessoas falam, depois que ele apoiou o Nunes, o governador Tarcísio é de esquerda. O governador Tarcísio está fazendo muita coisa dentro do estado de São Paulo, no estilo que o Bolsonaro fazia. Hoje ele tem secretarias técnicas, conseguiu tirar do papel o trem intercidades, né? Porque a gente tem dentro do estado de São Paulo como se fosse diversos países da Europa. Então, o estado de São Paulo é muito grande. E a gente sabe que a Europa é interligada por trem. E a gente vai ter o trem interligando aí, São Paulo-Campinas, um futuro de trem ligando a Baixada Santista, São José dos Campos. Então, a ideia do governador Tarcísio tirar do papel é muito importante e vai avançar o estado de São Paulo, privatizar a Sabesp, aumentar o salário dos policiais que foi aumentado. Sim. Tanta coisa avançou São Paulo com o governador Tarcísio, e ele é o quê? É uma cria do presidente Bolsonaro. Né? Então, diversos deputados hoje que estão fazendo pelo país, inclusive eu que fiz essa lei, que foi sancionada para combater estuprador, é cria do Bolsonaro. Foi ele que inventou. A realidade é essa. Perfeito. Agora, presidente, e a sua expectativa do senhor diante dessa agenda que já divulgamos aqui? Amanhã, senhor, em Anápolis e Goiânia, no dia 14, na segunda-feira, Cuiabá, 15, terça-feira em Manaus, dia 16, Santarém, no Pará, dia 17, João Pessoa, dia 19, Belo Horizonte. A expectativa do senhor nessa reta final, faltam 17 dias para a eleição, presidente. Bota aqui no quadro, aqui, rapidamente aqui, nós temos aí região norte, né? Começa na região norte, aqui é centro-oeste, mais norte. Bota lá com o capitão da Polícia Militar, quem diria o capitão da Polícia Militar nosso, o prefeito lá em Manaus, né? O atual governador já fechou conosco, o candidato dele ficou em terceiro lugar, estamos lá no segundo turno.
Vai. Só capital aqui. Rondônia não é nossa candidata, mas o vice é nosso. Porto Velho, Mariana foi deputada comigo. Tá bem, deve se eleger lá. Oh, deixa claro, 44 é 2 vezes 22, ok? Vai, segue aí. Pará, o delegado Éder Mauro, tem uma eleição difícil lá, porque enfrenta a máquina do governador lá, o Barbalho. Está no segundo turno. Vou estar em Santarém. Vou estar lá com o JK do Povão. Tem uma eleição difícil, mas dá para chegar. A certa vice é nossa. Tocantins, a Jane está bem apoiada lá. E Chapa Pura nossa. Outra região aí, vamos lá, rapidinho. Centro-Oeste? Nordeste. Nordeste é mais difícil, mas fizemos boas prefeituras por lá. Outros partidos também de centro, o centro-direita também fizeram muitas prefeituras. E o PT levou um banho no Nordeste, né? Lá, o André Fernandes tem muita chance de chegar. O capitão lá o Wagner já fechou com ele também, que foi o terceiro lugar, se não me engano, fechou com ele. Paraíba, o Queiroga é uma surpresa. Estamos concorrendo juntamente, calma, juntamente com o Sérgio Queiroz, que é o nosso vice, é um evangélico, acho que é procurador também. Mas muito bem, o atual prefeito que está na frente lá, cheio de problemas na justiça e com prisão de familiares, etc. Vamos em frente. Sergipe, a Emília Corrêa deve ganhar também, faltou pouca coisa para dizer no primeiro turno, né? É nosso. Continua, acabou o Nordeste? Não. Maranhão, não sei se votar em Imperatriz. A Mariana, a pessoa fantástica, é do partido, é do Tarcísio, mas o vice é nosso, é um homem do agro. Chance de ganhar também, são capitais ou grandes municípios. Outra região, Sudeste. Só para lembrar que no PT, o partido de Bolsonaro já elegeu um prefeito de capital, dos 9, estamos no terceiro turno em 3. O PT do Lula não elegeu nenhum prefeito e só está no segundo turno em 2 capitais. Vou estar amanhã aqui com o Fred Rodrigues. Até você pode ver, o nosso amigo Paulo Marçal falou que eu tirei o Gaia para botar o Fred para perder. Quer dizer, não sabe, fala para me vincular ao tal do Centrão, se entregou, mudou, capitulou. Está lá, ó, entrevista o Fred, ele vai dizer por quê. O Fred não, o Gaia, ele vai dizer por que desistiu da campanha lá. Eu tive a participação, sim, eu falei, Gaia, depender de mim, você continua dentro do parlamento. Você é um cara que dentro aqui está sendo excepcional para a gente, na busca aí da anistia, né? Ontem, inclusive, a Carolina Detone de Santa Catarina, conduzindo a Comissão de Constituição e Justiça, deu mais um passo no projeto para anistiar o pessoal que foi condenado a 14, a 17 anos de cadeia. O autor do projeto, acho que é o Ramage, mas tem mais também, vários parlamentares. Estamos indo bem. Goiânia aqui também, eu esqueci de falar, Aparecido de Goiânia. Acabou aqui? Vamos passar para o pessoal Cid, Aparecido de Goiânia. Acabou? Não. Vai. Votar segunda-feira agora com o Abílio, que é deputado federal. Está bem pertinho da vitória lá em Cuiabá. Bora? Acabou. Já passa outra região lá, Clica outra região rapidinho aqui. Presidente, pode ficar tranquilo com relação ao horário, viu, presidente? Pode ficar tranquilo com relação ao horário, pode ficar tranquilo. Sudeste, o Bruno Engler está fechando lá o apoio lá do governador Zema. Está bem o Bruno, mas eleição vai ser até o último momento, né? São Paulo, está aí o Ricardo Nunes, o melhor vice do Brasil. Temos também aqui em Franca, São Paulo, já mais com o Eduardo aqui, ok? Vai, João Rocha, Guarulhos, Lucas Sanches, não houve o apoiamento nosso para ele, foi para o tal do xerife, meu do Tarcísio, perdemos, a gente perde, tá certo? E estamos agora com o Lucas Sanches, 22 lá em Guarulhos. Jundiaí, tem lá o José Parimoche, o atual prefeito é o Fernando, uma pessoa, foi bom trabalhar, dá para chegar. Santos, quero fazer tudo para ir em Santos, lá com a nossa querida Rosana Vale, que eu conheci Rosana Vale lá atrás como presidente. A ponte do Rio Barreiro, a ponte do Barreiro foi interditada, e eu que procurei ela, e a partir daquele momento, uma amizade. Ela depois deu a ideia lá de nós, lá tem lá o conjunto habitacional Tancredo. Tá, lá em Santos, fizemos 7 mil cada parada, fizemos. A Rosane tem um trabalho bacana. Rio Preto, Coronel Fábio. Conjunto habitacional Tancredo, presidente. Conjunto Tancredo Neves, se não me engano. São José dos Campos, seu Cury, vai. Que é o peixe do Marinho, vai. Rio de Janeiro, Carlos Jordi, Niterói.
São João de Meriti, Voltinho de Saúde. Acabou o Sudeste? Acabou. Acabou, vamos na última, a gauchada aí. Não sei se vou conseguir na gauchada, não, pelo amor de Deus, filho. Uma maratona. Sebastião Belo deve ser reeleito. A vice é uma coronel do Saúde, né? Do Exército. E de concorre lá, ao outro lado, é Maria do Rosário. Então, acho que não dá nem para discutir o Melo com Maria do Rosário. Né? A Canoas, lá o Ayrton Souza, 22. Caxias do Sul, Maurício Scalco. Pelotas, Marciano Peronde. Acabou? Acabou. Eu acredito que a gente faça mais da metade desses nomes. Se já estamos bem agora, fica melhor ainda, porque todas as pessoas têm um alinhamento ideológico conosco. Não é a ideologia do Bolsonaro. É o que a gente bota aqui, me permite aqui, que a gente bota aqui no nosso decálogo, né? A gente bota no decálogo e defendemos a Constituição, a família, a vida desde a concepção, a liberdade de expressão, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, a diminuição da carga tributária, fizemos isso, a liberdade econômica, o agronegócio e o combate às drogas. Tá? É isso aí. Coisa simples. Você pega com um eleitor do PT e perguntar o que ele acha disso aqui, ele concorda no mínimo com 90% do que está aqui. Por que você vota no PT? São Paulo, por exemplo, é a cidade que tem mais nordestino do Brasil. Por que São Paulo é a cidade que tem mais nordestino do Brasil? Porque o Nordeste, em muitos estados, sem oportunidades, a pessoa vai procurar emprego onde? Basicamente São Paulo. E olha que era para ser a melhor região do Brasil, que o PT está há 20 anos dominando o Nordeste. E o pessoal e sabe que é interessante, presidente, sabe que é interessante também, que eu estava lembrando aqui, que você, quando presidente, fez parcerias com diversos países para trazer tecnologia para o Brasil. Eu lembro quando você foi para Israel para pegar a tecnologia deles de água lá, porque é um país que tem muita seca. O Elon Musk trouxe para pôr internet, né, onde não tem no país. Entre outros países, entre outros empresários que você quis trazer para o nosso país, e tudo está sendo acabado pelo PT. Né? Todo esse trabalho que você fez está sendo destruído pelo Partido dos Trabalhadores. É coisa rara o Elon Musk sair do seu país. Veio no Brasil. Tá, veio aqui, quem organizou tudo isso foi o Fábio Faria, nosso ministro de Comunicações na época, ele veio para cá. E daí veio a internet, lá para a nossa região amazônica, que estão acabando agora. Tá certo? Mais de 90% das cidades do estado do Amazonas têm internet Starlink. E nessa guerra toda, né, quando foi levantada a hipótese do governo Lula retaliar também a Starlink nos contratos com o governo federal, isso gera um problema, inclusive para as Forças Armadas, que se comunicam usando a internet da Starlink para fazer a presença nas fronteiras. Então, não é lamentável que pessoas não pensem no povo na hora de se apossar do Estado e usar o Estado como se fosse deles próprios. Não, né? O Estado não é do Lula, o Estado é dos brasileiros. Que uma coisa, o prezado Paulo Mansur. O pessoal pouco fala, né? O Pix mudou a vida nossa. Da onde veio o Pix? Nosso governo, Banco Central. No tempo que o ministro do Banco Central, que era o Roberto Campos, era subordinado a mim. Foi feito o Pix sem taxa nenhuma. Mudou. Até já que você falou em violência agora há pouco, no caso de estuprador aí, usar tornozeleira, parabéns à tua proposta, né? O número de mortes, violência em caixa eletrônica praticamente zerou. O cara não vai mais em caixa eletrônica. Caixa eletrônica, assim como o Orelhão, foram aposentados. E nós transformamos o Brasil o segundo país mais digital do mundo. Em São Paulo, o Tarcísio pegou parte da minha equipe aqui de Brasília. Então, o Tarcísio está me devendo, hein? Pegou parte da minha equipe aqui de Brasília e está aí, como ágil, por exemplo, no Detran. Você pode comprar hoje o teu carro sem sair de casa, ou vendê-lo. Isso é bacana pra caramba. E isso vai facilitando a vida das pessoas. Agora, muito importante, você pode ver, motociclistas. Tínhamos uma programação nossa, agora mudou, né? E nós botamos em prática. Vê junto com o Tarcísio aí. Motociclista não paga pedágio na Dutra. Deve estar em torno de R$15 o pedágio para automóvel, metade por uma moto. Então, um motociclista na Dutra, né, que morava no Vale do Paraíba, ia trabalhar e voltava com pedágio, está gastando menos R$15 por dia. E o que é mais importante, não é apenas o pedágio. O número considerável de acidentes com motociclista acontecia na praça do pedágio. E quando os caminhões iam parando, frenando, né, para pagar o pedágio, caiu na pista.
o motociclista também tinha que parar para pagar o pedágio, acabava escorregando e acidente. Também passamos de 20 para 40 pontos para se perder a carteira, dobramos a validade da carteira de habilitação de 20 para 40 pontos. Tinha multas de R$10.000 para caminhoneiros. Passamos para 10%, no máximo R$500. Acabamos com os simuladores para você tirar a sua habilitação. Antes de eu e o Tarcísio, o caminhoneiro pagava no pedágio o eixo levantado. Acabamos com isso. Quando foi relicitada a Dutra, acabou o prazo, o pessoal de fora, obviamente, queriam criar mais uma praça de pedágio lá entre Volta Redonda e Resende e também Guarulhos. Me procurou o prefeito Guti de Guarulhos, trouxe esse problema e levei para o Tarcísio, Tarcísio, os caras vão querer enfiar isso aí. Não vamos aumentar a praça de pedágio, não. Não criamos mais praça de pedágio. Vocês acham? Se fosse com o governador, como esses outros que passaram por aí, teria no cantinho conversado para criar uma nova praça de pedágio ou não? É claro que teria. A minha briga, por exemplo, contra os radares do Brasil todo. Tínhamos 8.000 radares no Brasil, passando para 1.000 e poucos. Eu espero que o prefeito de São Paulo, prefeito do Brasil todo também, que tenha essa indústria da multa em seu município, eu tenho conversado com o pessoal do nosso partido, acabar com essa brincadeira. Que esses pardais são mais para arrecadar do que prevenir acidentes. Vamos facilitar a vida das pessoas. É o Pix, Água para o Nordeste. Tinha a máfia do carro-pipa, né? O presidente. Deixar de pagar Tinha a máfia do carro-pipa no Nordeste. Esse é outro. Aí depois da água para o Nordeste melhorou a vida, mas falam que ainda, depois que o Lula assumiu, voltou, né? Olha só, comigo queriam que eu cobrasse dos governadores 400 milhões por ano sobre a transposição. Eu falei com o Paulo Guedes, vai cobrar, os caras não vão pagar. Vamos arranjar uma... Nós pagamos números aproximados, hein? O pessoal tem uma ideia de números aproximados sobre a transposição São Francisco, que era para ser concluído em 2010. Mas graças aos aditivos, né? O PT gosta disso, né? É mais um dinheirinho. Não ia sair nunca a transposição de São Francisco. Números aproximados. 12 dias de bombeamento equivalia a 1 ano de carro-pipa. A máfia do carro-pipa, que o Paulo Manzon está se referindo, é o seguinte, que você tinha uma maneira de saber se o cara entregou água ou não, um GPS no caminhão. O que muitos faziam? Botavam o GPS numa motocicleta, faziam o percurso, entregou água. Pô, os caras, brincadeira, hein? Ou petralhada sem vergonha, pô. Não via isso? Ou ganhava dinheiro, 2 vezes, né? Ganhava dinheiro e ganhava voto. Que tinha que falar com alguém importante do PT no Estado para o carro-pipa chegar. É Brasil. Presidente. Eu vou levar 1 hora de programa aqui, mas não quero abusar da vitória. Não, o presidente está em casa, né? Aliás, ouvi-lo é importante para a gente entender o que está acontecendo, o cenário, o momento. Até porque, presidente, a gente aprendeu muito com o senhor. E quem ainda não entendeu que ouvi-lo é uma oportunidade de entender para onde precisamos olhar do ponto de vista estratégico, né? Pena de quem ainda não entendeu. Estou só preocupado com o horário do almoço do senhor aí, presidente. Não. Estou meio barrigudo aqui. Se eu ficar sem almoçar, melhor ainda. Não sei se o Eduardo pensa da mesma maneira aqui. Eduardo está inteiro. Presidente, Eduardo. Quando o Mansur falou do Pô de Santos, o prejuízo anual era anual de 500 milhões. Entregamos com lucro de 500 milhões. Essa é a diferença. 1 bilhão ia para onde? Alguém levava essa grana. Quando você vai para Itaipu Binacional, a mesma coisa. Era sempre no 0 a 0 todo ano. E nada mais. Nós como chegamos lá com o general, que era o Silvio Luna, presidente da República Nacional, foi eleito prefeito agora em Foz do Iguaçu, fechou as torneiras, e não é fácil fechar a torneira, não pensa que ia dar cartão vermelho, tudo bem. E é uma estatal que todo mundo ficava de olho, porque por não ser auditada, tinha um pessoal mais importante que queria meter a mão lá. Então, com o dinheiro que sobrou ao longo de 3 anos e meio, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, não uma pinguela não, uma ponte de 500 metros de vão. Alongamos a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu em 600 metros. Asfaltamos para o governador Ratinho, a 50 quilômetros da Transboiadeira. Atendemos com pequenas obras mais de 50 municípios
periféricos do Lago Itaipu. O Jorge Seif faltava o último passo para nós começarmos a praticar piscicultura no Lago Itaipu. A projeção inicial nossa, segundo o Jorge Seif, que é senador de Santa Catarina, era aumentar a produção de pescado no Brasil, só no Lago Itaipu, e o equivalente a 20%. Um trabalho que o Jorge Seif fez, que pouca gente reconhece, quando ele assumiu, foi no Supremo Tribunal Federal, por sorte, estava com o Cássio Nunes, né? E ele conseguiu mandar para o espaço uma lei lá do Rio Grande do Sul que era proibido pesca de arrastão. Ou seja, o camarão criava no Rio Grande do Sul, migrava para a Argentina, o pessoal pescava lá e vendia cá. E mais ainda, né? Muitos peixes que podiam ir para o norte, para o norte também, não iriam, prejudicando a pesca no litoral de Santa Catarina e do próprio estado de São Paulo, e Paraná também. Então, essas coisas não aparecem, mas foi feito ao longo do mandato. Presidente. A gente combater a corrupção também, você deve se lembrar, o Ministério da Pesca lá atrás, não vou falar, traz detalhes, né? Mas a corrupção como era, lanchas blindadas que nunca foram jogadas dentro d'água, um ministro lá atrás da pesca, a primeira entrevista dele falou, eu não sei nem botar minhoca no anzol, e era ministro da pesca, por acerto político. Os entrepostos nossos era só corrupção, tinha empresa de segurança fantasma, era uma barbaridade pelo Brasil, e começou a dar certo no nosso país. Presidente, uma dúvida minha. Como é que o senhor lida, Eduardo também pode me ajudar a entender, mas como é que o senhor lida, por exemplo, nesse momento, ou desde 2018 em especial, com aqueles que chegam que chegam bem intencionados para pegar carona na popularidade do senhor, no prestígio que o senhor tem e buscar eleição. Junto com esses bem intencionados, presidente, vem aqueles que a gente ainda vai precisar encontrar um caminho para depurar e limpar, né, da política, limpar do partido, enfim. Como é que o senhor lida com esses que vão chegando, com as novas lideranças, com a dúvida que se impõe diante daqueles que, poxa, eu não conheço, mas está no meu partido, apoio ou não apoio? Como é que o senhor lida com esse dia a dia da dúvida, presidente? Eu pedi permissão aqui, ele autorizou. Primeiro é complicado, né? Para conhecer o ser humano, você tem que dar poder a ele. Essa é uma verdade muito grande, né? Mas eu, de cara, eu colocaria aqui Olavo de Carvalho no peito de todos eles, né? O Olavo de Carvalho tuitou há muito tempo lá atrás, né? Todos os que subiram ao poder na esteira do Bolsonaro, aprendam enquanto é tempo. Fiquem do lado dele ou serão odiados pelo povo, tanto quanto são os comunopetistas. Não tenham a ilusão de representar a direita. No Brasil não existe direita nenhuma, só existe o Bolsonaro. E por que o Olavo de Carvalho falava isso? Porque, na verdade, o presidente ele foi responsável por resgatar a direita do Brasil. Antes ali de 2016, 2017, ninguém nem se falava a direita. A gente achava que a direita era o PSDB do Alckmin. E depois de Bolsonaro, a gente viu que Alckmin e Lula são duas faces da mesma moeda. E ele dá o tom aqui da liderança. Tem que engolir muito sapo, tem que ficar quieto, né? Inclusive, o tolo ele é reconhecido pelo seu discurso, o inteligente é reconhecido pelo seu silêncio. Então, é se espelhando nele que a gente vai aprendendo como é que a banda toca. Eu mesmo aqui estou do lado dele, tendo o privilégio de ter uma aula grátis de política, coisa que falta a muito candidato. Não é isso, presidente? Vai perder o Pix esse mês. Ô, presidente, deixa eu só falar uma coisa aqui que você falou do Porto, eu dei uma levantada e eu acho um negócio fenomenal. Quando você pegou e assumiu, era uma dívida de 468 milhões, que estava no ano de 2018. No primeiro ano de mandato seu, em 2019, você já deu um lucro de 87 milhões. Então, ou seja, você pegou o Porto de Santos com um déficit de 468, poderia até ser que no ano seguinte ainda tivesse um déficit de 200, por exemplo, milhões. Eu que sou empresário, sei como é que é, né? Você vai secando. Mas não, no primeiro ano seu, você já conseguiu dar um lucro de 87 milhões. E aí, no ano seguinte, 202 milhões em 2020, 2021, 329 milhões, e 2022 você encerrou com 547 milhões de lucro. Então, ou seja, quando você assumiu a presidência, você já conseguiu secar as torneiras da corrupção e do déficit que o país estava, né? Você pegar os Correios, olha só, quem está no ouvido aí, vê um carteiro da rua, for meu chapa teu, pergunta, posso ver teu contra-cheque? Tá? Então, os carteiros têm um desconto extra
do fundo de pensão dele, chamado Postales, de no mínimo R$ 500 até 2030. Porque lá atrás, Lula e Dilma entregavam esse fundo de pensões para companheiros. Daí eles compravam papéis de empresa da Venezuela, por exemplo. Não sei nem falar papel podre, né? Papel higiênico usado. Tá? E depois um aviãozinho de verde e amarelo, buscar essa brincadeira lá, etc. E o rombo foi tão grande no Postales, nos Correios, que os funcionários, no mínimo, têm um desconto de R$ 500 extra até 2030. O mesmo com a Caixa Econômica, o mesmo com a Petrobras. Será que com tudo isso acontecendo, e nós saneamos o Correio, tínhamos um general que era o diretor dos Correios, né? Ele botou uma diretoria bastante... Floriano Peixoto, bastante responsável, e entregamos com lucro bilionário. Nesses 18 meses de Lula, já está com prejuízo bilionário. Pessoal dos Correios, se prepara que vai ter mais uma cota extra para o Postales, para você receber a pensão no futuro, né? De até 2040, no mínimo. Se prepare. O pessoal que acreditou no pai dos pobres, eu não quero falar muita coisa aqui, né? E vamos de frente. É isso aí. É igual aquele casal que briga, né? Que o marido bate na mulher, infelizmente. Isso é um crime hediondo para mim, tá certo? E a mulher consegue sair de casa, as duras penas, vai cuidar da vida dela, tem que cuidar da vida dela, de repente ele passa perto dela e leva de volta para dentro de casa. Não dá para confiar nesse tipo de gente, vai ter problema de novo. Tá? E a grana é que move esse pessoal da esquerda. A grande maioria da esquerda é grana, é dinheiro fácil da corrupção. Você pode ver o caso simples aqui. Uma vez chegava um parlamentar para mim que queria um cargo de R$ 12 mil, DS, né, num tal local. Você pode pensar, o que é um cargo de 12 mil reais para o cara votar contigo a vida toda, né? Você fala, pô, podia comprar esse cargo por 12 mil, né? O governo tem 20 mil cargos em comissão. Mas ele falava, eu dou esse cargo para você. Agora assina aqui que o indicado é teu. Ele não aceita. Só que esse cargo de 12 mil mexe com 300 milhões por ano. E esse parlamentar mal intencionado, que tem muita gente bem intencionada aí, que foram amigos meus, quer de canudinho, sem responsabilidade. Pintou o problema, é do ministro ou do presidente muitas vezes, né? E nunca é do parlamentar que indicou aquele cargo lá. Então, essa dificuldade, para você entender como é que funciona por dentro o parlamento, não é um santo novo que você vai botar lá que vai resolver. Como até dizia o Olavo de Carvalho, né? A presença é a cereja do bolo. O pessoal que está do teu lado, você fala em traíras do meu lado, não é só com mandato. Tem sem mandato também. Que o cara está preocupado com a vida dele. Não vou falar o nome, são 2 irmãos aí que não vou falar o nome, tá? Que pensavam dessa maneira. Ficaram muito conhecidos, né? Então, no ostracismo, essa loura aí, né? Está bem produzida agora, é a mesma coisa. Chegou com 1 milhão de votos e já chegou, poucos meses depois, já querendo dar as cartas, decidir. Demos uma função de liderança dentro do parlamento, se perdeu, depois na reeleição teve 13 mil votos, e agora para a vereadora teve 1.000 e poucos votos. Então, e outra coisa, se você não tiver alguma experiência, dificilmente você vai se dar bem. Quando me comparo com um candidato a prefeito em São Paulo, que foi em 3º lugar, peraí, não compara não. Em relação a ele, eu sou bem mais velho. Então, a minha experiência, eu tinha lá 2 anos de empregado no Jornal Estado de São Paulo, entregando jornais em Eldorado Paulista. Até agradeço o emprego que o Estado de São Paulo me deu, com 15 anos de idade, que sempre sobrava um jornal, quando não sobrava, tinha uma pessoa que entregava lá que não estava em casa, eu lia o jornal ali na rua e devolvia lá para o prédio. Tive depois 15 anos de Exército Brasileiro, que te dá uma experiência. Não tem como. 3 anos de fronteira em Newark, uma experiência muito grande. E depois, 2 anos de vereador, Rio de Janeiro, e depois 15 anos, 27 anos, 28 anos de deputado federal. Há uma diferença, a gente sabe como é que funciona. Mesmo sabendo que tivemos dificuldade. Quantas vezes com a equipe lá, porque não são todos ministros juntos, né? Não interessa um assunto, é 2, 3, 4, 5, meia dúzia ministros, a gente arrancando os cabelos, como resolver esse assunto. O que alguns do parlamento querem, bem intencionados, outros nem tanto. E resolvemos, passamos. Né? A economia foi um sucesso com o Paulo Guedes. As medidas todas adotadas, né?
A garotada, mais de 1 milhão de jovens que tinham uma dívida impagável com o FIES, resolvemos. É como eu disse, Ricardo, para o Nordeste, ferrovias, a Norte e Sul não saía por questões ambientais, tá? O FIOL, tantas outras. Infelizmente, a Ferrogrão está parada por uma decisão monocrática, aí o Parlamento Brasileiro. Por decisão monocrática de um ministro supremo, a Ferrogrão não sai do papel. A Ferrogrão que liga Sinop a Porto de Mitituba, 930 quilômetros. Descoberta do Tarcísio. Aqui eu não conhecia nada, ele conhecia, pô. Tá certo? Então, essas questões todas, um país do tamanho que é o nosso, não é fácil você comandar. Você vê o vexame que o Lula está pagando na política externa. Você imagina um garoto comandando o Brasil. Lá atrás, o Collor, com experiência, que ele tinha sido governador, Collor de Mello, teve dificuldade, acabou sendo caçado até. Tá certo? Presidente, e tem o DPVAT também, né, presidente? Nós acabamos com isso aí porque o foco de corrupção. 80% dessa grana ia para o bolso de uma pessoa, ou uma pessoa que coordenava tudo isso aí. Resolvemos com o Paulo Guedes aí, acabamos com isso aí. E quando se fala em democracia, seguro. Paga quem quer, poxa. Quem tem uma moto em Eldorado Paulista, por exemplo, dificilmente vai ter um acidente. Aquela pessoa extremamente preocupada. Não precisa de seguro, ou paga se quiser. Agora, quem mora no Rio de Janeiro, pega a Avenida Brasil, pega a Túnel Rebouças, né? Ou então está em São Paulo, capital. Isso aí é o interessado tem que ter o seguro. Não ficar cobrando os caras. E o Congresso, lamentavelmente, voltou o DPVAT com outro nome. Nós zeramos impostos federais de combustíveis. O governo está voltando. Nós botamos um teto no ICMS dos governadores. Não é justo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, 1 litro de gasolina, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Não é justo. É um abuso o imposto desse valor. Botamos um teto de 17%, que é uma metade no Rio de Janeiro. Governadores chiaram pra caramba, né? Nós botamos na lei lá. Se a expectativa de receita frustrar em 5% abaixo, nós pagamos a diferença. Ninguém teve frustrado a sua arrecadação, porque o governo federal passou a arrecadar mais, estava sobrando dinheiro para a gente. E assim o Paulo Guedes também teve a ideia de reindustrialização das fábricas, das indústrias do Brasil. Ele baixou em 1/3 o IPI de 4.000 produtos. Na crise dos combustíveis também, o que podiam fazer para ajudar os caminhoneiros? Zeramos o imposto de importação de pneus, de peças para tratores. Zeramos o imposto de importação de jet ski. Apanhei muito quando zerei o imposto de importação de jet ski. Só porque ele tem jet ski. Eu estou zerando o imposto de importação porque eu quero ter um jet ski mais barato. Zeramos. Viu o trabalho de jet ski lá no Rio Grande do Sul agora? Com as enchentes. E o jet ski, quem tem, usa no máximo 2 meses por ano. O jet ski está dando emprego para quem está na marina lá, lustrando, né? Passando lá uma vaselina, ligando o motor. Ideia do Gilson, por exemplo. O Gilson chega para mim e fala, Gilson lá de Pernambuco, né? Chega, misturado, fala, Bolsonaro, a Europa tem 7.000 veleiros. Um pelo outro, cada veleiro tem 2 empregos, de forma direta ou indireta. Vamos fazer a mesma coisa no Brasil. Fomos na Camex resolvendo. Zeramos o imposto de importação de veleiros. Zeramos os impostos também de material para gerar energia solar. A garotada do gamers, nós fomos gradativamente zerando vários produtos de gamers. Que gamer passou a ter a validade da carteira de trabalho também no Brasil. Tem competição, etc. Nego enche aí, ginásio, isso aí. Zeramos. Até o imposto da Marinha tinha um imposto, né, para quem mora de frente para a praia. Não, essa aí é outra história. Esse aí tem um projeto de lei. Lá atrás, como deputado, trabalhamos nisso. Basicamente, a bancada do Rio trabalhou muito no passado, não tivemos sucesso. E agora já passou na Câmara e está no Senado. E estão falando que queremos privatizar praias. O governo federal, esse do PT, é malandro. Ele é malandro. O que diz o projeto que está lá no Senado, que o meu filho Flávio é o relator? Está acabando com os impostos chamados terrenos de marinha. Não tem nada a ver com a Marinha de Guerra do Brasil. Tá? É o Laudêmio. Laudêmio. Fórum Laudêmio
e uma taxa de uso, 3 impostos. Mais ou menos, cada pessoa que tem um imóvel, um apartamento na beira da praia, paga o equivalente em IPTU nisso tudo. E isso foi criado no passado para quê? Para proteger os proprietários de ataques de piratas. Tem que acabar com isso. Daí que o governo faz? Como essa grana vai para o governo? Ele fala que o Flávio Bolsonaro quer privatizar as praias. Botamos nessa proposta de emenda bem claro que nenhuma praia pode ser vedada o acesso por parte da população sob nenhum aspecto, a não ser definido em lei. Ninguém quer privatizar a praia, meu Deus do céu. Sim. Agora, eu acho que o Senado vai aprovar isso aí e vamos acabar com foro, laudêmio e taxa de uso por parte de milhões de pessoas, né, que têm propriedade aí na costa do Brasil. Presidente, na semana passada, numa das lives, o senhor citou a possibilidade de algumas alterações no quadro do PL, em especial com a chegada do Eduardo, numa eventual ocupar a presidência do partido. Aproveitando o Eduardo do lado do senhor e essa oportunidade de ouvi-lo, existe realmente essa possibilidade, presidente? Não, o presidente Valdemar, ele descartou, foi muito cortês, muito educado, mas eu ainda assim pretendo conversar com ele ainda sobre alguns temas do PL, principalmente relativos à fundação do partido. Eu acho que essa eleição ela serve muito como um laboratório também para a gente conseguir pintar o nosso partido verdadeiramente de conservador. Agora, Pittoli, isso é um processo sempre permanente, né? Essa depuração. É como diziam lá os pais fundadores da América, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. Com o partido é a mesma coisa. Se nós formos olhar, por exemplo, o PSL, lá em 2018, passou de 3 deputados para 52, poxa, em 2019, metade do partido já estava ali pulando fora do barco. Beleza? Renovamos em 2022, de 52 passamos para 99. Ainda temos problemas? Temos. Mas nada comparado àquele PSL lá atrás, onde metade, né, aquele padrão Joyce Frota, pulou fora do barco e mudou. Né? Então, esse tipo de conduta de deputado que é reprovável, a gente vai reduzindo. Agora é mais uma oportunidade dessa. Na próxima eleição, em 26, mais uma oportunidade e a gente verdadeiramente vai construindo um partido de direita. Se a gente olhar para a esquerda, e vocês vão concordar comigo, né, muita gente elogia a organização da esquerda, mas a primeira célula organizada de esquerda que surgiu no Brasil foi em 1922, em Niterói, com a vinda do Partido Comunista Brasileiro, que era aquela questão toda da Internacional Socialista, da União Soviética, né, colocando as suas células em cada região do planeta. Então, o PL, sim, nós estamos dando essa roupagem. Agora, muito disso é muito mais tratado internamente. Né? O presidente Valdemar ele sempre nos escuta. Né? Lamentavelmente, Bolsonaro não pode ter um contato direto com ele em virtude de decisão judicial. Isso atrapalhou na última campanha. E a gente também está levando essas propostas adiante para consertar esse problema e verdadeiramente colocar aí o partido do Bolsonaro pelo país inteiro. Ô, Pittoli, pois é, presidente. Se o X estivesse funcionando, né, no Twitter, nós teríamos feito mais prefeitos e vereadores pelo Brasil. Então, nada tira da minha cabeça que a derrubada do X, por esse período todo, foi até as eleições, como você viu agora, né, para exatamente prejudicar a direita. E lá atrás, a direita foi prejudicada também em 22, com as decisões tomadas pelo TSE. Poderia citar aqui várias delas. Mas isso está servindo para que o nosso povo, o brasileiro de maneira geral, entenda o que está acontecendo e passe com entendimento, com conhecimento, ajude a mudar o Brasil. Quantas pessoas vieram candidatas a prefeito ou vereador para o nosso partido que jamais sonhavam em disputar uma eleição? E falam, vim por causa de você, vim porque passei a entender que nós devemos dar nossa cota e contribuição, não é apenas votando, é vindo candidato também, para nós mudarmos o destino do Brasil. E olha só, desculpa aqui, uma confidência do Valdemar, né? O Valdemar falou para mim, lá atrás, antes da proibição, mais de uma vez, olha, antigamente, nós parlamentares entrávamos no avião sem o botão e meio quase com o paletó cobrindo a cara. Hoje em dia, o Valdemar diz, entra em avião é comum, vem uma senhorinha, posso tirar uma selfie com o senhor? Isso te rejuvenesce, pô, isso deixa você, pô, extasiado. Não tem preço isso daí. O Valdemar sentiu o gosto da popularidade e tem muita gente de outros partidos que querem a mesma linha. Não vou dizer que o PL é o único partido aí, nota 10. Eu tenho amigos até no PSD. João Rodrigues, lá de Chapecó, meu amigo.
Tá? Lá o partido queria lançar um candidato, ó, se lançar, eu não vou lá, porque eu sou amigo do João Rodrigues. Ponto final. Então, temos amigos de vários partidos que as pessoas vão realmente sentindo o gosto dessa tal popularidade que eu tenho. Aí pergunta, como é que consegue isso? Eu não sei, pô. O pessoal gosta de mim. Talvez seja o João 832, talvez seja a sinceridade, tá? O pessoal entender que eu sou tão humano quanto ele. Talvez seja a forma de eu cumprimentá-los, de passar ali nos alambrados, ali com a cara no povo, né? A maneira como eu me comportei enquanto presidente da República, sem máscara, tá? A coragem de voltar ao Brasil com todos os riscos que eu tinha. Alguns me chamam de covarde, né? Eu voltei para o Brasil. Eu tinha uma proposta para ficar lá nos Estados Unidos ganhando 30 mil por mês, dólares. Tá? Salário que podia, em função da produtividade, até ganhar mais. E eu tive que mudar de casa quando estava na Flórida, lá em Orlando, porque a média era 500 pessoas por dia para tirar foto. Eu saía 8, 9, 10 vezes fora de casa para tirar foto. Saí para outro local lá para ficar mais escondido um pouco. Voltei para o Brasil, com todos os problemas, com ameaça de prisão, entre tantas e tantas outras coisas. Então, isso é ser covarde. Vir para o Brasil, né, para enfrentar uma possível prisão arbitrária, que não tem motivo para prisão para cima de mim. Se tiver motivo, vai lá. Não tem dólar na cueca, não tem desvio da Petrobras, muito pelo contrário. Se é desviado 200 milhões da Petrobras, não tinha problema nenhum. As acusações são infundadas, não tem base para isso, e eu só posso ser preso, no meu entender, na base da arbitrariedade. 1 ano e meio de investigação, e quem me investiga não é só a imprensa lá atrás. Tá? Com meus imóveis todos. Lembra, 100 imóveis que eu comprei com dinheiro frio no Vado Ribeira? Ah, que covardia é essa, pô? Pelo amor de Deus, tá certo? A gente pode explicar um dia esse negócio aí para quem não entendeu ainda. É a imprensa, é a Polícia Federal, o tempo todo, tá? E não acha nada, não é que não vai achar nada, não é que não acharam nada, não vamos achar nada. Agora, qual o medo deles? De muita gente. Que eu botei ali, eu abri as vísceras, a barriga do gigante chamado Brasil, botamos as vísceras para fora e mostramos como funciona a engrenagem aqui em Brasília. E quando você fala, como o Paulo Mansur falou agora há pouco, sobre Santos, 1 bilhão por ano a diferença. Quem perde essa grana fica revoltado comigo, quer voltar a meter a mão nessa grana. Ouso dizer que a harmonia voltou em Brasília com a minha saída. Eu não tinha rajado encrenca com ninguém, não. O caso de alguns arrombos aí, alguns palavrões, acontecia. Quem nunca fala, né? Tem gente que não fala, tudo bem. Mas era por uma causa justa. A pandemia marcou a todos, a guerra lá fora, que eu fui negociar pessoalmente com o Putin, 3 horas conversando com o Putin, tá? 3 horas conversando com o Putin, até, eu posso dizer, né? Quando nós criamos a medalha 3I aqui, que é uma brincadeira, eu cito as pessoas que ganharam a medalha 3I. O Putin recebeu, o Milei, Trump, Victor Orbán, Paulo Mansur. Pitoli, já ganhou a medalha 3I, Pitoli? Não tive a honra ainda, presidente. Estou preocupado, viu? Você já passou no teste aqui. Você é o próximo encontro nosso. Tu vai receber a medalha 3I aí, tá ok? Obrigado, presidente. Presidente, muito obrigado, viu, por estar conosco. Acabou, peraí. A motocicleta aqui e aqui o mérito, né, de quem ganha a medalha 3I. Pitoli, muito obrigado pela oportunidade, Pitoli. Paulo Mansur, que me deu a dica aí. Um abraço, valeu. Presidente, e amanhã a gente vai estar com o Queiroga aqui ao vivo e quero reforçar que a Auriverde está à disposição de todos, cobrindo a agenda do senhor. Lembrando, amanhã, dia 11, Anápolis e Goiânia, 14, segunda-feira em Cuiabá, no Mato Grosso, 15, terça-feira em Manaus, alô Manaus, na quarta-feira, dia 16 de outubro, em Santarém, dia 17, João Pessoa, Paraíba, dia 19, Belo Horizonte, Minas Gerais, Auriverde cobertura, ampla cobertura das visitas do presidente Bolsonaro apoiando os candidatos que estão no segundo turno dessas eleições. Eduardo, presidente, obrigado, viu? Um abraço aí. E Paulo Mansur, muito obrigado, Paulo, por estar conosco até agora, ouvindo o presidente Bolsonaro, participando conosco ao lado do Eduardo Bolsonaro também, nesse grande momento para nossa reta final desse segundo turno, viu, Paulo? Muito obrigado. Obrigado, Pitoli. Para mim foi uma aula, como você falou, é sempre um prazer a gente escutar o presidente Bolsonaro, também o Eduardo, eles que acabaram fazendo aí a nossa direita no nosso país, e a gente acaba seguindo o exemplo de escutar eles
na própria entrevista, nos próprios depoimentos e relembrar o Brasil como era. Foi muito bacana estar hoje aqui. Sabe, Paulo, eu vou lhe confidenciar um negócio. Com o presidente Bolsonaro, eu tenho uma característica que eu tinha, meu pai já faleceu, com o meu pai. Eu sento e fico ouvindo e vou aprender. E preciso ouvir 2, 3, 4 vezes, muitas vezes, para poder absorver, porque é muita informação. Então eu faço papel de filho, fico caladinho e aprendendo. É isso que eu faço. Obrigado, gente. Obrigado, presidente, mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Paulo. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau. Uma honra, uma honra.